E uma das coisas que chamam a atenção aqui no segundo Fornecer é a alta tecnologia apresentada pelos expositores. Nós viemos aqui no estande da Oxcode para conhecer um pouquinho sobre essa tecnologia. E logo que nós entramos aqui, nós podemos conferir... como assim? Aparece meu nome na tela? Sérgio, vem me explicar como que essa tecnologia acontece. O Sérgio, ele é diretor da Oxcode, né? Explica um pouquinho pra gente, é um sistema de chip. Thaís, acho que antes de falar um pouquinho do RFID, que é essa tecnologia que nós estamos apresentando na feira, eu queria começar um pouquinho mais atrás no código de barras, que acho que o pessoal conhece um pouco melhor, que é um pouco da vivência do Oxcode. Depois disso, veio toda essa tecnologia de chip, que eu vou poder te explicar um pouquinho melhor. Posso te convidar um pouquinho lá naquela mesa para poder apresentar para vocês? Vamos lá, então. Bom, Thaís, como eu te falei, a gente então vai te mostrar um pouquinho de onde a Oxcode veio. Então, a nossa vivência sempre foi o código de barras. Então, o pessoal de mercado acho que deve conhecer um pouquinho esses equipamentos. Isso aqui é um coletor de dados para fazer a leitura de código de barras. É um coletor sem fio, usado muito em processo produtivo. Na área de cerâmica, utiliza muito desses equipamentos. E sempre a gente fez o seguinte: a gente faz a leitura, então eu faço a leitura do código de barras e jogo para o sistema. Isso não pode ter erro. Tá? Então, com o advento da tecnologia, e aqui um pouquinho do código de barras, na área de impressão também, que eu não comentei, que aqui você tem as impressoras que fazem as impressões aí com código de barras para os processos produtivos, né, que estão trabalhando para poder atuar nesses processos e identificar os produtos. Cada adesivo desse contém um código diferente, então? Esse código, de repente, pode ser utilizado num processo produtivo, numa paletização, para poder ler aquele pallet no momento de uma expedição de mercadorias, né? O que a gente veio trazer, na verdade, isso já é um pouco conhecido no mercado, a Oxcode faz isso aí há mais de 10 anos. O que a gente vem trazer, na verdade, é uma solução um pouco do que você viu lá. Essa solução é o RFID que a gente chama. O maior exemplo de comparação do RFID é você falar do sem parar. O sem parar do carro, você tem um chip instalado no seu carro. Quando você passa pelo pedágio, uma antena detecta aquele chip, joga uma rádio nele e ele devolve uma informação para o sistema. Então, da mesma forma, por isso que quando você entrou no nosso stand, ele conseguiu enxergar o chip que estava no seu crachá e fazer a leitura. Aqui tem alguns exemplos para vocês de etiquetas que a gente utiliza. Essa é uma tecnologia que está sendo trazida para o mercado por um parceiro da Oxcode, que é a Sampo. O que você vai ver um pouquinho nesse stand, isso aí a gente vai falar um pouquinho melhor, são várias parcerias. A função da Oxcode não é ela prover toda a solução. Nós somos integradores e então nós estamos trazendo para a Aspacer, para fornecer os melhores parceiros da nossa empresa em vários segmentos aí para essa automação. Então aqui um pouquinho antes de entrar no conceito do RFID, para vocês conhecerem alguns tipos de chips, né, que a gente utiliza para fazer as leituras. Então basicamente como é que funciona? Você tem um chip aqui no meio, esse pontinho bem pequeno, e aqui em volta você tem uma estrutura de antena. Você energiza esse sistema e o chip joga uma informação. Tá? Essa tecnologia já é utilizada no setor cerâmico, então? Nós estamos trazendo para o setor cerâmico uma expertise que nós já temos na área industrial. Na verdade, a gente utiliza isso no segmento eletroeletrônico, automotivo. E no setor cerâmico, propriamente dito, é uma novidade que nós estamos trazendo nessa feira. A ideia é o que é? Otimizar o processo, é que você não perca muito tempo na área de identificação. Essa própria leitura que eu fiz com um equipamento, você não tem a necessidade de um operador para estar fazendo isso aí 24 horas. A Luciana, que é especialista em redes, trouxe para o segundo Fornecer um projeto de infraestrutura. E ela representa a empresa Dominion Brasil. Me explica um pouquinho então, Luciano, o que você trouxe de novidade para o pessoal aqui do segundo Fornecer? A lógica está preocupada em oferecer para esse setor, que é o setor industrial, mobilidade. O que isso significa? Significa a montagem de uma rede completa, com todos os seus acessos, evitando desperdício e a pouca praticidade que traz uma rede cabeada. Como assim? Por exemplo, toda uma infraestrutura de roteadores switches de uma empresa, se ligadas a um AP, é um Access Point, que é um sistema sem fio,
ele proporciona um acesso de qualquer local da empresa a toda a parte de rede. Por exemplo, esse equipamento aqui ele é chamado de equipamento indoor. Para salas de reuniões, para divisões de departamento, cada departamento pode ter o seu acesso exclusivo e limitado àquele departamento a qualquer sistema da empresa sem precisar de nada cabeado. A rede cabeada, ela além de trazer os desperdícios que ela traz com a infraestrutura, com o cabo, ela ainda traz o problema da manutenção, porque é uma parte frágil da empresa é ficar passando fio ou ficar reparando a infraestrutura onde esse fio passa. O wireless, ele já traz em si a economia dessa infraestrutura. Então aqui você tem equipamentos que são usados no ambiente interno da empresa. Qualquer área abrangida por um equipamento desse, ou seja, que está dentro da área de cobertura, pode fazer sua comunicação através dessa rede sem precisar conexão, como o telefone, por exemplo. Você pode fazer uma chamada sem que o seu telefone precise estar num lugar específico. Você pode chamar dele para um telefone fixo, para aquelas pessoas que têm o seu posto fixo, até uma pessoa que precisa de mais mobilidade para se mover pela empresa. A Lógica, ela trouxe esse sistema e trouxe também um AP Outdoor. O que é que significa? Isso aqui, ele é um equipamento que vai trazer a mesma acesso que você tem dentro da empresa para ambientes externos que são mais agressivos. Ambientes onde pega sol, ambientes com chuva, ambientes com agressão do meio ambiente. Então você pode instalar um equipamento desse fora de um prédio para abranger uma área de cobertura onde um equipamento mais frágil não teria abrangência. Luciana, só para o pessoal ter uma ideia, né? Qual que é a área de abrangência desse aparelho que é colocado em áreas externas? 150 metros de raio para fazer com que os equipamentos tenham acesso a ele. Se você precisasse comunicar esse equipamento com outro desse e focar o sinal, você chega numa abrangência de 2 quilômetros para fazer a comunicação de uma empresa para outra. Isso seria eficiente se você, por exemplo, tivesse na sua empresa 2 prédios, ou um prédio e um galpão afastados um do outro. Então você poderia fazer essa comunicação sem ter que passar um cabo entre eles. Seria de bastante útil, né? A Lógica, ela possui experiência em fazer instalação com esse equipamento outdoor no que a gente chama de projeto de cidade online. Por exemplo, uma prefeitura deseja oferecer o serviço de internet para todas as pessoas que visitem aquela cidade. Então ela quer atrair o público-alvo oferecendo internet gratuita. A Lógica já fez isso numa cidade de Minas. E ela, com 18 produtos desses, com 18 equipamentos desses, abrangeu toda a parte turística dessa cidade, oferecendo internet para as pessoas que vinham visitar. E ela consegue fazer isso com bastante eficiência. Se eu tiver um telefone como esse e estiver dentro de uma área de abrangência, em qualquer parte dessa cidade eu posso me comunicar com esse telefone com outro telefone que esteja da mesma área de abrangência. E outra empresa que faz parceria com a Oxcode é a Alsys e traz tecnologia em sistemas para o segundo fornecer. Eu estou aqui com o Enio, que é diretor da Alsys. Enio, me explica então, toda essa tecnologia começa pelo computador, é isso? Na verdade é o seguinte, a Alsys, ela é uma empresa há 13 anos no mercado e o carro-chefe dela é soluções para logística. O que seriam isso? Mais fortemente voltado para a questão de centros de distribuição, Porto Seco, né? Então todo esse processo é feito através do sistema WMS, que é o controle de estoque, né? A Alsys trabalha em várias verticais de negócio, né? Indústria, varejo, atacado, operadores logísticos, e sempre voltado a fazer a gestão de armazenagem, movimentação e distribuição da mercadoria, seja ela recebida de um fornecedor ou recebida de uma produção, né? Uma matéria-prima no caso. Inicialmente o trabalho foi sempre feito através das soluções de Wi-Fi com código de barras, onde são coletores de radiofrequência, como esse, por exemplo, onde todos os pallets e toda a produção da mercadoria é identificada com etiquetas de código de barras e são feitas as atividades através do coletor pelos operadores do centro de distribuição ou de uma fábrica, né? Há mais de 1 ano e meio, a Alsys vem trabalhando em conjunto com a Oxcode na integração do WMS com as soluções de RFID, que são as etiquetas inteligentes, como disse o Sérgio anteriormente,
GPRS, que é a tecnologia que nós temos em celular, onde você, em ambientes de grandes proporções, você não precisa de coberturas de sinal, porque ele usa a própria cobertura que é usada pelos celulares hoje. Ou Bluetooth, que são soluções sem fio, né? E por que isso, né? Da mesma forma que nós trabalhamos também, como eu disse, em Porto Seco, onde você tem que fazer a gestão de pátio de containers, então você precisa de ter uma tecnologia à mão do operador, mas sem a necessidade de fio ou de coberturas por radiofrequência. Você tem a questão do segmento de cerâmica, onde pela característica do produto é complicado você armazená-los em porta-pallets. Então, na maioria das vezes, eles são armazenados em áreas cobertas, mas também são armazenados em áreas descobertas, né, que são grandes endereços blocados, onde o cliente precisa ter o controle do estoque, mas tem a dificuldade de como manusear e movimentar esse estoque longe dos computadores ou dos servidores. É aí onde entra a integração, onde através de RFID ou as outras soluções que foram conversadas, o cliente tem toda a gestão de recebimento da mercadoria, movimentação e armazenagem, internamente no armazém ou externamente no pátio, né? E toda a assistência técnica é feita por vocês, então, ou não? Como que acontece isso? Então, a Alsys, ela trabalha desde a instalação do servidor, né, para operacionalizar o WMS, que é que faz a gestão do estoque, integrado nesse mesmo servidor com middleware, que faz a integração com essas antenas de RFID, no caso, se for selecionada essa tecnologia, né? Então ela faz o controle, no caso, do segmento de cerâmica, que é onde nos incentivou a fazer essa pesquisa. Desde o controle da argila, do processamento da argila nas jazidas, né? Destorramento, secagem, moagem, até o recebimento desse insumo na fábrica. Então, a partir daí, anteriormente foi feito o controle por RFID paralelo, controlando o estoque pelo WMS, a gestão. E a partir do recebimento do insumo na fábrica, é possível fazer toda a gestão do estoque da fábrica, processamento e envio ao centro de distribuição, que é onde você recebe de fato a matéria-prima, né, já acondicionada em pallets, com normas de paletização pré-definidas pela logística do cliente, formas de separação e distribuição, ou recebimento, no caso de fornecedores, para esses centros de distribuição, onde atua mais fortemente o WMS, né? Desde o controle da portaria, gestão de pátio dos veículos, onde esses veículos podem estar sendo monitorados com RFID, neste caso integrado com a portaria, então as informações são pré-enviadas, né? Já se sabe um agendamento de chegada. É feito o rastreamento dele e o tracking dentro do pátio de um centro de distribuição. E aí, mais fortemente dentro do CD, é onde ele faz todo o recebimento do produto acabado já, a paletização, a armazenagem e, posteriormente, a distribuição para o mercado. Essa é a intenção da Alsys, integrando com a Aux Code.